amor, ilumina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna. Muito bem, então, pessoal, nós vamos já direto, né, ao encontro do ano, que são as palavras faladas pela Suprema Personalidade de Deus, a Sri Krishna. E nós, né, assim, é importante a gente lembrar sempre, porque aqui nós temos, assim, buscadores, investigadores, e nós não partimos do princípio, tá, de que nós necessariamente somos pessoas que já temos a obrigação de aderir à ideia de Krishna como sendo a relevância que nós estamos propondo aqui, tá? Todos nós somos investigadores da verdade. E o que nós queremos é algo que funcione, tá? E não necessariamente uma bandeira, um título, uma religião, um paradigma, sabe? Nós precisamos de coisas que funcionem. Essa que é a realidade, tá? E nós somos investigadores. E no fundo, a nossa inteligência tem um sistema de segurança. Esse sistema de segurança impede que nós simplesmente nos relacionemos com coisas que, na verdade, nós, no fundo, não criamos vínculos. A nossa mente pode até gerar vínculos, mas a nossa inteligência sempre guarda ali uma reserva de resistência. É por isso que nós conseguimos sair, por exemplo, de relacionamentos abusivos, né? Conseguimos sair de uma vida, de uma condição de vida inferior e migramos para uma condição de vida superior. Por quê? Porque a nossa inteligência consegue fazer discriminação. A nossa mente fica viciada. É por isso que uma pessoa, por exemplo, consegue deixar o alcoolismo, consegue deixar as drogas, consegue deixar uma vida inferior de sofrimentos para assumir uma vida superior de melhores condições. Por quê? Porque a inteligência consegue fazer a discriminação daquilo que é inferior para aquilo que é superior. A mente nem sempre. A mente normalmente ela é infantil e superficial e volátil, volúvel. Então ela vai aderir às coisas assim, infantilmente, mas a inteligência não. A inteligência tem um critério que é a trava de segurança, que chama-se discriminação. Isso sim, isso não. Isso é bom, isso não. Então, a nossa realidade é que nós somos buscadores da verdade, tá? E a nossa pesquisa tem a ver com a nossa inclinação por continuar buscando a verdade, na medida em que nossa inteligência ainda não está plenamente satisfeita. E isso não quer dizer que você terá que se estrangular na fé para compreender. A verdade, ela é compreensível naturalmente, tá? Então, assim, um esforço para poder racionalizar a verdade, visualizar a verdade, ela é necessária, tá? E por mais que seja uma parte da verdade, como as pessoas dizem, né, que a verdade pode ser diferente para um, diferente para outro, não é assim, não. Não é assim que funciona, não. Tá? As verdades relativas, elas costumam não produzir substância ananda. Tá? A verdade transcendente produz substância ananda. Muito embora você só consiga, ou nós só consigamos tocar uma fração dessa verdade, é o suficiente para produzir plenitude de satisfação. É como, por exemplo, né, quando você está com sede, tá? Você vai até um rio e você está com muita sede. Então você bebe um pouco da água do rio. O rio permanece praticamente intacto. Muito embora você tenha pegado uma pequena fração do rio, você está plenamente satisfeita ou satisfeito, porque você alcançou a saciedade. Então, quando nós tocamos a verdade, muito embora nós possamos tocar apenas um fragmento dessa verdade, ainda assim é o suficiente para produzir plenitude de satisfação, o que gera como consequência Ananda. Então, esse ideal é que nós estamos buscando, tá? E, bom, então, sejam todos bem-vindos, né, à nossa segunda semana. Hoje é o terceiro dia, quarta-feira, um excelente dia, regido pelo princípio Mercúrio, que é um potencializador da inteligência. Então, vamos, submeter a nossa inteligência a essa yoga, né, Jnana Yoga, ou a yoga do conhecimento transcendente.
eu vou passar agora para a Devi, então ela vai dar início aos mantras. A gente tem uma sequência de mantras hoje, são 26 mantras, então acompanhe, mantenham a sua mente aí concentrada, porque nós faremos 3 blocos de 9 mantras, tá? E, bom, então, nós dividiremos em 3 etapas hoje, tá bom? Namastê, Hare Krishna, e vamos aos mantras. Devi, querida, por favor. Primeiro eu vou entoar o mantra para o Guru, o princípio do mestre. Om Gyanatimindasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, nessa era de Kali, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual eu ofereço minhas mais respeitosas reverências. Jai Prabhupada, Jai Gurudev. Então, gente, como nós dissemos, não se assustem, tá? Com tantos versos, vai ser uma leitura dinâmica. Esse curso intensivo é para dar uma pincelada geral na Bhagavad Gita, porque mesmo se a gente fizesse menos versos, para entender é tão profundo que a gente precisa de muito mais tempo. Então, esse curso realmente, o objetivo é dar uma geral, assim, da Bhagavad Gita. Então, hoje nós entramos no capítulo 7, que se chama O Conhecimento acerca do Absoluto. Aqui tem uma pequena síntese do capítulo. O Senhor Krishna é a verdade suprema, a causa suprema e a força que sustenta tudo, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. As almas avançadas conectam-se a ele com devoção, ao passo que as almas ímpias afastam suas mentes para outros objetos de adoração. Então, começando pelo verso 1, cada vez que diz Shri, se vê muito Shri Bhagavan Uvacha. Uvacha quer dizer dizer em sânscrito. Bhagavan é o nome de Deus, de Vishnu. Então, sempre que diz Shri Bhagavan Uvacha, quer dizer Krishna disse, tá bom? E tem uma outra palavrinha que eu queria também explicar. Geralmente, às vezes, diz Bharata. Bharata, não é nada a ver com a barata em português. É o nome em sânscrito de uma grande personalidade, um grande imperador, que foi muito importante, um grande sábio. Talvez Devananda explique depois, tá? É só para explicar. É verdade. Inclusive, a forma de soletrar não é... Às vezes as pessoas falam, né? Mahabharata, tá? Não é assim que fala, tá bem? É só para vocês aprenderem. Mahabharata. Pode até sair um pouco de ar da garganta. Mahabharata, com o acento do ar. Tá bom, pessoal? Shri Bhagavan Uvacha Maya Saktamana Partha Yogam Yunjanmad Ashraya Asamsayan Samagramam Yata Gyasya Sitakshinu. Tradução. A Suprema Personalidade de Deus disse: agora preste atenção, ó filho de Prita, enquanto lhe explico como é que, praticando yoga com plena consciência de mim e com a mente apegada a mim, você poderá livrar-se das dúvidas e conhecer-me por completo. Verso 2. Gyanam taham savi gyanam idam vakshamya sheshata yagyadvaneha bhuyonyat yata vyamavashishyate. Agora eu vou declarar na íntegra este conhecimento, tanto fenomenal quanto numenal. Conhecendo isto, não restará nada mais para você saber. Verso 3. Manusyanam sahasresu kachit yatati siddhaye yatatam apisiddhanam kachin mamveti tadvataha. Dentre muitos milhares de homens, talvez haja um que se esforce para obter a perfeição. E dentre aqueles que alcançaram a perfeição,
É difícil encontrar um que me conheça de verdade. Verso 4. Bhumirapona vayu kammano buddhirevacha ahankara iti ame bina prakritirashtadha. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego, juntos, todos esses 8 elementos formam minhas energias materiais separadas. Verso 5. Apareyamitastvanyam prakritim vidime param jivabhutam mahabaho yeyadam daryate jagat. Além dessas, ó Arjuna de braços poderosos, existe uma outra energia, a minha energia superior, que consiste das entidades vivas que exploram os recursos desta natureza material inferior. Verso 6. Etadyonini bhutani sarvani ti upadarya aham krishnasya jagata prabhava pralayastatha. Todos os seres criados têm sua fonte nestas duas naturezas. Fique sabendo, com toda certeza, que eu sou a origem e a dissolução de tudo que é material e de tudo que é espiritual neste mundo. Verso 7. Matak parataram nanyat kinchit astidananjaya mahi sarvamidam protam sutre maniganaiva. Ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim. Tudo repousa em mim como pérolas num cordão. Verso 8. Rasohamapsu konteya prabhashmishashi suryayo pranava sarva vedeshu shabdaki purusham lishu. Ó filho de Kunti, eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba Om nos mantras védicos, eu sou o som no éter e a habilidade no homem. Verso 9. Punyo gandha pritivyam cha tejaschasmi vibhasaso jivanam sarvabhuteshu tapaschasmi tabasusu. Eu sou a fragrância original da terra e sou o calor no fogo. Eu sou a vida de tudo que vive e sou as penitências de todos os ascetas. Muito bem. Levi, eu vou pedir que você, por favor, volte lá, coloca no primeiro verso, por gentileza. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Hoje eu estava falando com a noiva do meu filho, que ela frequentou, os pais são da Mormons, e eles têm um sistema de crenças, né, e ela estava explicando que ela não conseguiu permanecer porque as questões relacionadas com a ausência de explicações, né? Uma delas que a fez desligar-se, né, dos preceitos, né, da religião, que é muito comum, acontece normalmente não apenas ali, mas é uma questão meio genérica. É uma afirmação, inclusive, entre os sábios também. É muito comum. Vocês vão pegar, por exemplo, se vocês pegam livros de homens santos, pessoas, personalidades, não é? E eles vão fazer a seguinte colocação: é o mecanismo da improbabilidade ou da incapacidade do ser. É um argumento da incapacidade do ser. Tá? Então, normalmente o argumento é o seguinte: nós não temos a capacidade, a condição de conhecer o Supremo. Então, assim, alguns argumentos que justificam isso daí, né, nas religiões mais tradicionais, né, nas religiões mais ancestrais, né, principalmente o cristianismo mais tradicional vai colocar da seguinte maneira: normalmente vai colocar de que isso é uma pretensão, isso é uma arrogância, ou então que isso é influência, sei lá, de um espírito maligno, alguma coisa assim.
essa inclinação de querer compreender Deus. Então eles vão dizer, os sábios também vão dizer o seguinte: a mente humana é incapaz de compreender o absoluto, né? A mente humana, ou a alma é pequenina e não tem condições de compreender o absoluto. Portanto, a tentativa de compreender o absoluto é uma tentativa fadada ao fracasso. Faz parte da vaidade humana ou da pretensão. Logo, é um fracasso. Normalmente é isso que a gente ouve, né? O discurso geral é esse daí. Não sei se vocês já passaram por isso daí, não sei se já ouviram isso daí, mas eu particularmente já ouvi muito isso e muitas pessoas passarem por esse tipo de, né, orientação. Agora, eles estão errados de afirmar isso daí? Não. Eles estão absolutamente corretos. Tá? Se nós partimos do princípio da nossa própria capacidade, aí sim, tá tudo bem. Tá correto dizer isso. Agora, essa afirmação, ela não é válida para Deus. Vejam bem a diferença. Existe aí uma diferença. Por quê? Veja bem, olha o que esse verso está dizendo aqui. Olha o que Krishna está falando nesse verso. O que ele diz aí? Não sei se vocês prestaram atenção, né, nessas palavras aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, agora preste atenção. Ele começou falando isso daí, ó. Não sei se vocês chegaram a ouvir o que ele disse, né, a cooperar com o que ele disse, porque ele, preste atenção, né? Ó filho de Prita, ou, né, ó pessoa que está aí me ouvindo, filho de Prita é a referência, né? Prita é o nome da mãe do Arjuna. O nome dela era Prita. Kunti, né? Prita era a dinastia dela, o sobrenome dela, tá? É como falar o sobrenome da pessoa, tá bem? Aqui tô vendo um sobrenome aqui, ó, Valci Ribeiro, Wilson Soares, né? Então, se eu digo, ó filho de Soares, né? Ó filho dos Ribeiros, então é mais ou menos isso daqui, ó filho de Prita, tá falando, mencionando a direção da dinastia de Arjuna. Preste atenção, ó filho de Prita, enquanto lhe explico como é que, praticando yoga, isso significa, yoga, são vários ramos de yoga, né? A nossa prática de yoga, por exemplo, na sala dos mantras, envolve pranayamas, envolve bhakti yoga, mantra yoga, né? Aí envolve pranayamas, sadhana, que envolve o canto de mantras, o processo de respiração, alinhamento dos chakras, mantra yoga, ou bhakti yoga, tá bem? Então, praticando yoga com plena consciência de mim, e com a mente apegada a mim, você poderá livrar-se das dúvidas. Você poderá livrar-se das dúvidas e conhecer-me por completo. Então, assim, ou os homens e os sábios têm razão quando dizem que não é possível compreender Deus, ou Deus tem razão quando diz que é possível compreendê-lo por completo. Ainda vamos ter que decidir isso daí. Tá? Então, para não fazer uma decisão radical, nós vamos dizer o seguinte, os sábios têm razão. Nós não somos capazes de compreender o Supremo, eles têm razão. Porém, se o Supremo quiser ser compreendido por nós, acabou o problema. Se ele quiser ser compreendido por nós, acabou o problema, porque ele tem os investimentos, ele tem os recursos. Por exemplo, se eu digo que tal pessoa não pode ir à Índia, ou se uma pessoa diz, eu não posso ir para a Índia. Por que você não pode? Porque eu não tenho dinheiro. E ela pode ter razão ao falar isso daí. Mas supomos que eu gostaria que ela fosse comigo para a Índia. E eu tivesse recursos para custear a minha passagem e a dela. Sem que isso fosse um problema para mim. Mas que eu quisesse a companhia dela. E seria um problema? Só seria um problema se ela não quisesse ir. Aí sim, seria um problema. Porque aí eu vou respeitar o livre-arbítrio dela. Mas caso ela queira e eu tenha os recursos, essa dificuldade acaba imediatamente. Digamos que eu estou, né, na beira do mar e eu quero chegar à Índia, eu tenho que atravessar o Oceano Atlântico. Ok? Eu posso dizer que é impossível. Se eu tiver à minha disposição apenas um caiaque ou um barquinho de madeira. E realmente será impossível. Agora, se for oferecido a mim um avião com um piloto treinado e com combustível e com condições de voo, que normalmente o que as pessoas fazem quando vão no aeroporto,
então acaba o problema. Por quê? Porque todas as condições mediante as quais eu poderei me locomover estão disponíveis. Não porque eu seja capaz, mas porque o arranjo social me permitiu fazer isso daí. Então, eu compreender o Supremo por mim mesmo, tá certo. Posso ser incapaz. Mas se por acaso esse ser quiser ser compreendido, essa impossibilidade se elimina. É isso que a gente tem que entender. Que muito embora os sábios tenham razão, o Senhor Supremo também tem. Então, nós não somos capazes de compreender Deus. É verdade. Mas isso não é um problema para Deus. Isso também é verdade. Então, vamos abraçar todas as verdades. E como nós somos otimistas, nós vamos abraçar aquela verdade que produz resultados positivos. E a verdade é que, estudando esse conhecimento, acostumado a se relacionar com Krishna, então nós teremos condições de compreendê-lo por completo. Quais são as condições mediante as quais isso é possível? Você tem que ter a sua mente apegada a mim. Ah, mas aí, Krishna, você está pedindo muita coisa. Eu nem sei quem você é. Ah, tudo bem. Vai ouvindo sobre mim. Eu não estou pedindo isso já. Eu disse aqui, ó, preste atenção. Acompanhe o raciocínio. Vamos caminhando juntos aí, que daqui a pouco você começa a me entender. Depois que você me compreender e me experimentar e me compreender por completo, você decide se quer ficar comigo ou não. Mas sem me compreender por completo, a sua decisão de me renunciar é incompleta, parcial e baseado na vaidade ou na ignorância. Então, na nossa busca de realização da verdade, ou a nossa busca de Deus, a nossa busca da compreensão de Deus, colocar Krishna fora da operação, é uma busca incompleta. Porque, e se Krishna for um candidato elegível para ser a pessoa suprema? E eu simplesmente, por uma questão de vaidade religiosa ou parcialidade de paradigma, o rejeitei previamente sem fazer a investigação se isso procederia ou não. Os cientistas não eliminam nenhuma possibilidade, os garimpeiros também não. Então, na nossa busca da verdade, nós não podemos simplesmente, por apegos aos paradigmas, apegos aos princípios filosóficos, o apego às nossas tradições religiosas, rejeitar qualquer uma das possibilidades. Nós temos que investigar com a mente aberta. E se houver Deus, ele estiver acompanhando a nossa busca e ele não puder entender a nossa necessidade de investigar a variedade, então possivelmente ele não é Deus. Porque se ele não puder ter esse bom senso básico de compreender a nossa necessidade de investigar a variedade, então possivelmente falta nele o critério do bom senso. Portanto, já a nossa busca já está terminada aí. Então nós temos que olhar com calma, porém abrir a possibilidade de que sim, né? Essa possibilidade pode ser uma probabilidade plausível, que é o que está sendo pedido aqui, tá? Então, para finalizar aqui a minha fala, eu vou pedir só para... Deixa eu identificar aqui o verso. O verso 3 dele, por favor. Tá? Dentre muitos, milhares de homens, e aí se fala no coletivo, né? E se fala no geral, Manushyanam. Manushyanam se refere à humanidade, aos filhos de Manu, os humanos. Tá? É que aí, quando vai traduzir, entra no contexto, né, dos homens. Mas em sânscrito, ele está mencionando a humanidade. Então, ele menciona, dentre muitos humanos, ou filhos de Manos, ou descendentes dos humanos, dentre os seres humanos. E aí é traduzido aqui por homens, porque são os homens que traduziram, então, né, acaba virando... Tá. Mas a ideia é, dentre os humanos, ou os seres humanos, dentre os muitos humanos, talvez haja um que se esforce, né, para obter a perfeição. Pode ser que haja um ou alguns que sejam resolutos ou determinados em buscar esse entendimento, é claro. E dentre aqueles que alcançaram a clareza
da compreensão de que o absoluto é possível, encontrar um que me conheça de verdade é muito raro. Tá? Então, assim, se nós nos deparamos com alguém, uma alma, um humano, um ser, que tenha informação completa acerca desse ser, então nós temos que aproveitar a oportunidade. Por quê? Porque é muito raro encontrar uma pessoa assim. Tá? Eu não vou falar agora para não adiantar muito tempo aqui, mas olha só, eu vou falar no próximo bloco, né? Algumas pessoas argumentam assim, mas então, tá bom, você aí que está falando que esse conhecimento védico, então, é uma coisa muito boa, necessária para a humanidade, então, por que demorou tanto para chegar aqui no Ocidente? O que aconteceu, então? Já que é tão bom assim, por que né? E tal. Não falaram lá para o Jesus também, mas aí, tá, você fez a festa, não sei o quê, e o vinho bom deixou para o final. Agora que a gente está embriagado, já não tem mais onde colocar o vinho, aí você vem com o vinho bom. Poxa, mas aí já não dá, né? Aí você trapaceou, meu amigo, não faz isso não, pelo amor de Deus, misericórdia aí. Pois que falaram isso, não falaram? Falaram. Eu só reclamou lá, chiou lá, mas que festa é essa aí? Eu nunca ouvi falar que o vinho bom fica no seus espertinhos, deram golpe, né? Seus golpistas. Pessoal, sabe como é que é? O pessoal, a turma dele. Não, onde tem menino, não se pode vacilar. Entendeu? Mas aí tá. Vamos ver o que a gente consegue, né? No próximo bloco aí, eu vou passar para a Devi, então, para a gente prosseguir com os versos. Devi, querida, por favor, prossiga. É interessante que na palavra mano, tem humano, humanidade. Eu nunca tinha pensado nisso. Verso 10. Bijamam sababhutanam vidhi partha sanatanam buddhir buddhimatam ashmi tejas tejasvinam aham. Ó filho de Pritha, fique sabendo que eu sou a semente da qual se originam todas as existências, sou a inteligência dos inteligentes e o poder de todos os poderosos. Verso 11. Balam balavatam chaham kamaraga vivarjitam dharma virudo bhuteshu kamosmi bharatharsabha. Eu sou a força dos fortes, desprovida de paixão e desejo. Eu sou a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos, ó Senhor dos Bharatas, Arjuna. Verso 12. Yechaiva satvika bhava raja sastamasaschaye matai vritti tanvidi nadvaham teshutmai. Fique sabendo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, paixão ou ignorância, manifestam-se por minha energia. Num certo sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente. Eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, mas eles, ao contrário, estão dentro de mim. Verso 13. Tribir mayar bhaver ebi sarvamidam jagat mohitam namijanati mame vyaparamayam. Iludido pelos três modos, bondade, paixão e ignorância, o mundo inteiro não conhece a mim, que estou acima dos modos e sou inesgotável. Verso 14. Daivi esha gunamai mama maya duratyaya mame vaye prapadyante maya mitam tarantite. Essa minha energia divina, que consiste dos três modos da natureza material, é difícil de ser suplantada, mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. Verso 15.
Namam duskritino mudha prapadyante naradama mayaya paritagyana asudam bhavamashrita. Os descrentes que são grosseiramente tolos, que são os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que compartilham da natureza ateísta dos demônios, não se rendem a mim. Verso 16. Chaturvidha bhajante mam jana sukriti norjuna arto jigyasuratharti gyana nicha bharatarshava. Ó melhor entre os Bharatas, 4 classes de homens piedosos passam a me prestar serviço devocional: o aflito, o que deseja riquezas, o inquisitivo e o que busca conhecer o absoluto. Verso 17. Teshangyani nitya yukta eka bhaktir vishishyate priyo igyanino tyartam aham sacha mama priya. Destes, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro é o melhor, pois eu lhe sou muito querido e ele é querido por mim. Mais este. Verso 18. Udara sarva evaite gyanitat almematam ashtita sahi yuktat ashtita sahi yuktatma mam evanutamam gatim. Todos esses devotos são sem dúvida almas magnânimas, mas aquele que cultiva o conhecimento acerca de mim, eu o considero como sendo tal qual eu mesmo. Ocupando-se em me prestar serviço transcendental, ele com certeza me alcançará, e esta é a meta mais elevada e perfeita. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha novamente nesse último verso aqui. Olha só. Uda savai vai ter ghani tu atmaiva mimatan ashita sahiyuktatmat man evanu taman gatin. Todos os devotos são, sem dúvidas, almas magnânimas. Tá? Então, existem religiosos, pessoas piedosas no mundo todo, em várias religiões. Tá? Então, assim, Jesus, ele ensinou que odeie, se você tiver que, né, ficar exasperado, sei lá, sabe, assim, revoltado com alguma coisa, injuriado, porque de vez em quando, sabe, a gente também perde a paciência, né? Faz em relação ao pecado, sabe? Já pode dar um crédito de perdão para o pecador, porque eles são como crianças inconsequentes, eles são tão confusas, assustadas, com medo, então eles vão cometer erros, tá? É certo isso daí, tá? Agora, os hábitos e os conceitos que eles trazem consigo, isso não é bom, isso tem que ser combatido, porque evolução significa substituir uma coisa inferior por uma coisa superior. E aqueles que não se adaptam é porque são preguiçosos e atrapalham os demais. Eles estão na porta do céu, não entram e não deixam os demais entrarem. Então eles têm que sair da frente do caminho. Então alguma coisa tem que ser dita assim. Mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Agora aqui, então as pessoas, elas estão em diferentes caminhos, diferentes religiões. Algumas religiões ensinam coisas ruins. Algumas religiões ensinam as pessoas a segregação, ao racismo, né? Matança. Tem alguns preceitos religiosos que são realmente perniciosos, são perigosos para a humanidade. Então, a gente tem que ter um bom senso para verificar aquilo que é melhor para nós. Entretanto, as almas, as pessoas que buscam sinceramente o Supremo, através das diferentes religiões, esses devotos, eles costumam ser magnânimos, sinceros nas suas buscas. Como o Krishna está dizendo aqui, existem devotos em toda parte. Meus devotos estão espalhados em toda parte. Eles são almas magnânimas. Porém, tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são perfeitas, e tem ainda coisas que são mais que perfeitas. Nós não temos no português
o pretérito perfeito e o pretérito mais perfeito, e não temos ainda o pretérito mais que perfeito. Então, uma coisa boa pode ser substituída por uma coisa melhor. Uma coisa melhor não nulifica uma coisa boa. Só inclui aquela coisa boa com um adicional a mais. É assim que funciona. E nós costumamos aderir a coisas melhores. Por exemplo, o nosso, o smartphone, o nosso telefone celular. Nós não trocamos o nosso celular pelos celulares antigos com fios, a não ser que isso seja um prazer pessoal, uma coisa mais retrô, um estilo artístico de viver, mas não necessariamente na prática da vida, ok? Agora, Cristo está dizendo aqui, porém, aqueles que cultivam conhecimento acerca de mim, eu o considero como sendo tal qual eu mesmo. Por quê? O que acontece? A pessoa que vai descobrindo a natureza de Cristo, vai ficando igual a ele. Vai desenvolvendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. E, ao mesmo tempo, vai ficando com o mesmo tipo de inteligência. A inteligência ela vai se expandindo ao ponto de ficar imensa. Para se adaptar a compreender algo imenso, que é o absoluto. Porque o absoluto ele vai se despejando. Ele vai se despejando nesse ser. Não tem como esse ser absorver o absoluto, a não ser que esse ser fique imenso. Em termos da capacidade de aprender o absoluto. Tá? Então, esse é um fator místico na relação com Deus. É que o ser vai se adaptando a Deus. E para isso ele vai ficando infinito. Tá? Ocupando-se em me prestar serviço transcendental, ele com certeza me alcançará. E esta é a meta mais elevada, a mais perfeita das metas. E quem tem ouvidos, ouça. E quem tem juízo, siga. E quem tem coração, receba. Dave, eu vou pedir para você colocar no verso 14, por favor. Eu quero dar uma olhadinha lá no verso 14. Olha só. No verso 14, vai dizer o seguinte. Devi Resha Gulamai, Brahma Maeva Durachaya, Manevaya Prapadjante Maya Netantaranti Te. Essa minha energia divina, ou seja, essa criação, é uma energia divina. Pertence a Deus. É tecnologia alienígena. Por quê? Porque Deus não é terráqueo, então ele é fora da Terra. Então ele é um ser alienígena. Ok? E essa criação é dele. Então nós estamos diante de uma tecnologia alienígena. Comece a observar como é que funcionam as coisas para você ver se você não está lidando com uma tecnologia alienígena ou não. O processo da criação, por exemplo, a engenharia genética sabe, ali dos cromossomos, da formação do DNA, é tudo absurdo isso daí. É uma tecnologia na escala de Kardashev, nível 7. Ou nível 5, 6, dali para cima. Ou seja, tecnologia alienígena, fora do normal. Essa energia divina, que é de Deus, que consiste dos 3 modos da natureza material. Hoje eu assisti uma explicação de um biólogo, ele acho que é biólogo, ele é biólogo, se não me engano ele é biólogo. E ele estava explicando que a tabela periódica não é físico. A tabela periódica, que tem 118 elementos, ele falou, toda essa variedade de elementos, na verdade, se resumem a apenas 3. O universo inteiro pode ser reduzido a apenas 3 modalidades de elementos. Todas essas subdivisões são nomenclaturas que nós criamos para facilitar a nossa mensuração. Mas analisando do ponto de vista pragmático, o universo inteiro é composto por 3 elementos básicos. Eu tenho um documentário, eu até salvei ele na nossa pasta de estudos para mostrar para vocês em algum momento. Essa energia consiste nos 3 modos da natureza material. Krishna falou isso daí há 5.000 anos. A gente conhece a tabela periódica que se completou recentemente. Entende? Então, quer dizer, esse conhecimento ele foi plantado no futuro, mas ele foi plantado no passado.
mas ele tem o objetivo dele é o futuro. Inclusive, aproveitando isso daí, quero fazer uma correçãozinha, tá? Porque ontem eu falei que o tumor cancerígeno, o câncer, seria uma colônia de bactérias. Eu cometi um pequeno erro, né? Não é bactérias, é células. São células que se preservam, que, entende? Que não querem morrer. E eu cometi um pequeno erro, tá? Infelizmente, tem alguns médicos na sala aí, me informaram, né? Um amigo meu aí me informou que havia cometido um erro. Eu percebi claramente que não tem nada a ver com bactérias. Não sei por que saiu bactéria. Está saindo bactéria, está tudo quanto é lado aí, cheio de bactérias. Estou dominando, né? São células, tá? É só para corrigir aqui que foi um erro bobo, né? Faz parte. E outra coisa também é a questão da ocitocina, né? E eu mencionei que o homem não produz. Não, o homem produz sim, mas ele produz uma quantidade irrisória em relação à mulher, né? Tipo, a quantidade de ocitocina, o homem, para conseguir produzir ocitocina, ele tem que se esforçar muito, por causa da testosterona, que é maior, predominante, então a ocitocina fica lá embaixo. É tipo assim, se colocar a mulher produzindo ocitocina naturalmente e o homem se esforçando para produzir, é igual o Brasil tentando fazer um golzinho na Alemanha na Copa lá de 2014. As perninhas ficam amarradinhas assim, vai e não vai, a coisa não anda. 7-1, entendeu? Mais ou menos isso. Tá? Então, você faz um golzinho lá, tipo, tudo bem, vai. Pelo menos fez um, né? Então, o homem produzindo ocitocina é tipo, sabe, é o Brasil tentando fazer um golzinho na Alemanha. Tá? É mais ou menos isso, só para fazer uma comparação aí, meio... É rir para não chorar, na verdade, né? Então, vamos continuar a vida, tá? Então, assim, essa natureza, ela é muito difícil de ser superada. Porém, aqueles que se conectam comigo, aqui está falando se rendem. Essa palavra é uma palavra de guerreiros, né? Tem quem traduziu, como eu falei lá, nas lutas védicas, hoje à noite, hoje pela manhã, é que essas traduções foram feitas por discípulos do nosso mestre espiritual Prabhupada, e eles eram americanos. E os americanos são um povo guerreiro, né? De conquistadores. Então, as terminologias são todas meio de guerreiros, né? Se rendem, eu destruirei todos. Mas, na verdade, se você pega lá na origem das palavras, muda um pouco a conotação, tá? Nesse caso aqui, render-se é a palavra usada em yoga. Né? Ninguém se rende ao yoga. Ah, me rendi ao yoga. A gente adere, né? Nós nos conectamos. Yoga significa conexão, adesão. Então, quando tem essas palavras aqui, a gente está traduzindo, tá? A gente está arrumando elas. E eles não fizeram isso por mal, os rapazes que traduziram, eles fizeram isso com sinceridade, com desejo de fazer o melhor. Mas só que a gente tem que ajustar, né? Renderam-se, né? Não se rendem aqui, mas aqueles que não se conectam comigo, ou aqueles que se conectam a mim, que se ligam a mim, podem facilmente transpô-la. É aí que está, novamente, o tema lá atrás. Nós dizemos, mas eu não consigo, a gente não tem a capacidade para compreender Deus. É verdade, nós não temos, mas se nós nos conectamos em Krishna, ele está dizendo aqui, fica fácil. Porque eu tenho recursos. Eu posso oferecer recursos, tá, para resolver esse assunto. Então, para mim, isso não é um problema. Ligue-se a mim, o resto eu resolvo. Tá? E para fechar aqui a fala, vou pedir para você descer, David, no verso 15. Aqui, a gente tem aqui, do verso 15, tá, é uma coisa engraçada, tá, pessoal? Eu só quero, aqui uma coisa mais engraçada, que não tem muito... Porque aqui está falando os descrentes, né, que são grosseiramente tolos, que são os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que compartilham da natureza ateísta dos demônios, não se rendem a mim. Então, toda a estrutura do verso em si, ela é bastante densa, né, chega a ser um pouco, né, assim, intensa, mas vamos lá, vamos aqui, por exemplo, tem até uma palavra engraçada aqui, ó, mandos cretino, né, que é dos cretinos, a gente podia traduzir assim, a mão dos cretinos, mas é dos krita. Krita significa feito, dos, com dureza, dos cretino. Sukriti significa felicidade, dos kriti significa dukkha, que significa infelicidade, aqueles que são infelizes, né? Então aqui, ó, Cristo está dizendo aqui, aqueles que são infelizes,
Aqueles que são determinados a ficarem na ignorância, aí você pode colocar os descrentes, que são grosseiramente tolos, ou seja, aqueles que são infelizes, que tomam decisões letárgicas, que são determinados a permanecer na escuridão da ignorância, que são tolos. Esses são os mais baixos da humanidade. Por quê? Porque, na verdade, eles ficam presos na escuridão. Eles estão determinados a permanecer na ignorância, na escuridão. O conhecimento deles é roubado pela ilusão, ou seja, tudo que eles fazem é apenas para perpetuar os ciclos de renascimento e mortes onde eles estão inseridos. E eles compartilham de uma natureza aversiva a mim, eles são contrários à luz, eles têm alergia à luz, são como o Superman com kryptonita, ou então o morcego diante da luz do sol, né? Eles se contorcem assim, sabe quando, né, você pega uma pedra de kryptonita e coloca na frente do Superman, ele fica fraco. Então, assim, as pessoas que são determinadas na ignorância, quando você apresenta o conhecimento para elas, elas ficam assim, meio indispostas, meio letárgicas, meio, não sei e tal. Por quê? Elas não estão adaptadas. Assim, quando você pega um animal acostumado à escuridão e coloca na luz, ele vai, então, se rastejar, vai sofrer, vai doer. Né? Ou pega um morcego e coloca na luz para ver o que acontece, no sol. Ele vai e tal, e vai assim, e vai até achar um lugarzinho escuro para se colocar. Porque essa é a natureza daqueles que são aversivos ao Supremo, aversivos à evolução, que são letárgicos, são determinados a permanecer na escuridão. Né? E esses que têm uma natureza aversiva, que são asuras, que não se predispõem à piedade, né, aos atos altruístas de benevolência, esses não se conectam a mim. Por quê? Eles são aversivos à luz, ao prazer de existir, à felicidade do Ananda. Eles preferem ser peixão num pocinho, a que peixinho num poção. Porque ao conectarem-se comigo, eles vão entrar numa dimensão infinita. E nessa dimensão infinita, eles serão peixinhos felizes no mar. Mas eles preferem ser peixão desse pocinho escuro onde eles vivem. E isso é a ignorância deles. É o desejo de serem senhores, o desejo de serem deuses, que os mantém nessa condição infalível dos renascimentos e mortes. Tá? É infalível no sentido de que o renascimento vai ser certo, né? Muito bem, então agora nós estamos na parte final. Devi, querida, por favor, Verso 19. Bahunam janmanamam te jnanamam tam prapadyate vasudeva savamiti samahatma sudurlabha. Após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que sou a causa de todas as causas e de tudo o que existe. É muito raro encontrar semelhante grande alma. Verso 20. Tamastartarita jnana prapadyante nyadevata tam tam niyamamastaya prakritya nyatasvaya. Aqueles cuja inteligência foi roubada pelos desejos materiais rendem-se aos semideuses e prestam adoração através de determinadas regras e regulações que se coadunam com suas próprias naturezas. Verso 21. Yo yayam tanum bhakta shadaya chitumicchati tasya chalam shadam tameva vidadamyaham. Eu estou nos corações de todos como a super-alma. E logo que alguém deseje adorar a um semideus, eu fortifico a sua fé para que ele possa se devotar a essa deidade específica. Verso 22.
Sataya Shadaya Yuktas Tasya Radhanami Hate Labate Chatata Kaman Maye Vavihitan Hitan. Unido com esta fé, ele se empenha em adorar um semideus específico e realiza seus desejos. Mas, na verdade, esses benefícios são concedidos apenas por mim. Verso 23. Antavattu phalam tesham tadbhavatyalpamedasam devan devaya joyanti madbhaktayanti mamapi. Homens de pouca inteligência adoram os semideuses e seus frutos são limitados e temporários. Aqueles que adoram os semideuses vão para os planetas dos semideuses, mas meus devotos acabam alcançando o meu planeta supremo. Verso 26. Vedaham samatitani vadmanani charjuna bhavishani chabhutani mantu vedana kaschana. Ó Arjuna, como a suprema personalidade de Deus, sei tudo o que aconteceu no passado, tudo o que está acontecendo no presente e tudo o que ainda vai acontecer. Conheço também todas as entidades vivas, mas a mim ninguém conhece. Verso 27. Isha dvesha samutena dvandva mohena bharata sarva bhutani samoham sarjayanti parantapa. Ó descendente de Bharata, ó vencedor do inimigo, todas as entidades vivas nascem em ilusão, confundidas pelas dualidades surgidas do desejo e do ódio. Verso 28. Yesham tvantagatam papam jananam punya karmanam tedvandva mohanir mukta bhajante mandridavrata. Aqueles que agiram piedosamente tanto nesta vida quanto em vidas passadas, e cujas ações pecaminosas se erradicaram por completo, livram-se da ilusão manifesta sob a forma das dualidades e se ocupam em servir-me com determinação. Acabou. Muito bem. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Eu acabei de me lembrar de uma coisa aqui. A nossa aula está programada para começar de 20h15 até 21h30. Não é isso, Devi? E eu estou aqui sempre pensando que eu tinha até as 21h15 só. Então, eu sempre, no finalzinho, poxa vida, não consegui cumprir, né, o conteúdo dentro do prazo estipulado. Mas eu fui libertado dessa ignorância agora nesse momento e descobri que eu tenho mais alguns minutos até cumprir o meu time. Eu tenho mais 10 minutinhos aqui ainda, tá? Até as 21h30. Então, eu não sei se é bom para vocês, mas pelo menos eu fiquei feliz de saber disso. Porque eu tenho uma coisa interessante para falar, vou usar o verso, vou usar o verso 19, verso 23 e esse último verso, tá? Então, volta lá, por gentileza, no verso 19. Olha só, pessoal. Bahunan Jamanante Jhanavan Mantrapajate Vasudeva Savanitisa Mahatma Sudurlabha. Vocês já ouviram falar nessa palavra Mahatma? Quem já ouviu falar no Mahatma Gandhi? Né? Quem já ouviu falar na palavra Maha? Ou a palavra Maha Mantra? Maha significa grande, Atma, alma. Mahatma significa grandes almas. Ou almas, né? Grandes significa o quê? Como o oceano, tá? Por que o oceano é tão grande? Por que o oceano é o maior dos corpos d'água? Porque ele fica um pouquinho abaixo de todos os rios. Então, ele recebe de todos os rios. Então, quanto maior, um pouquinho mais baixo tem que ser para poder receber a todos. Isso significa que é aquele que serve a todos, acolhendo a todos, né? Uma vez, né, foi perguntado para Jesus, mas aí você vai sair, você vai embora e quem é que vai ficar na sua posição? Quem que é o segundo depois de você? Quem que é o maior entre nós?
Quem é que vai ser, né? E tal. Então ele disse, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, deverá ser o menor entre vocês. Então aquele que servir mais, será então considerado o maior, né? Então assim, nesse sentido, Maha significa grande, Atma, as grandes almas, elas são um oceano de compaixão, de conhecimento para com as almas condicionadas. E compaixão não significa um sentimentalismo tolo, né? Um sentimentalismo bobo. Compaixão significa amor com firmeza, tá? E às vezes é necessário você impor a sua posição para não ser devorado por aqueles que se aproveitam das pessoas compassivas, ou pelo menos que tentam se aproveitar das pessoas compassivas, considerando-as tolas e ingênuas, o que não é nada disso. Entende? Aqui, após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem verdadeiro conhecimento conecta-se a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo o que existe. É muito raro encontrar semelhante grande alma. É muito raro encontrar uma pessoa que tem esses conhecimentos, que tem essas realizações, que tem essas informações acerca do absoluto. Tá? Então, como eu disse para vocês, né, eu vou entrar um pouco no detalhe aqui, porque, veja bem, quando foi falado, né, ontem nós falamos, Prabhupada, o nosso mestre, ele foi o primeiro mestre védico, o primeiro representante védico que trouxe o conhecimento da Bhagavad Gita para o Ocidente com a conotação personalista. Todos os outros antes dele ou eram autólatras que queriam se promover através da Bhagavad Gita, ou eram simplesmente pessoas com um conhecimento limitado ao conceito da inteligência humana. Então, o Prabhupada, ele escreveu o Bhagavad Gita como ele é, ou seja, representando Krishna como ele é, na pessoa Krishna. Tirando o foco da vaidade pessoal, estabelecendo Krishna como centro das operações. Então, antes de Swami Prabhupada, muitos outros mestres, gurus, personalidades famosas já tinham vindo da Índia para o Ocidente para falar os conhecimentos védicos. Porém, não havia devotos de Krishna. Nenhum deles haviam feito devotos de Krishna. Pessoas dedicadas a Krishna, conectadas com Krishna. Por quê? A maioria deles usava o conhecimento de Krishna para se promoverem como grandes personalidades ou presentes de Deus para a humanidade, ou seres iluminados, etc., roubando de Krishna a cena de ser. E o mestre Prabhupada viu isso e se indignou com isso. Como? A pessoa central nas operações é Krishna. Por que vocês, mestres, estão tentando roubar a posição de Krishna? Por que não falam claramente a verdade para as pessoas de que Krishna é a pessoa central e não vocês? Poxa. Depois do Swami Prabhupada é que a consciência de Krishna se estabeleceu no mundo. E ele é uma Mahatma. Isso é uma Mahatma. Uma grande alma. É aquela que conhece plenamente a natureza da posição de Krishna, não aquelas que tentam usar Krishna para se autopromoverem como grandes personalidades no mundo. Então, esse Mahatma, Swami Prabhupada, nós prestamos nossa homenagem, a nossa gratidão constantemente, porque se não houvesse um Mahatma assim, esse estudo da Bhagavad Gita aqui agora não estaria acontecendo. Por quê? Não nessa conotação de liberação, de convicção de liberação, porque normalmente as pessoas que não estão completamente conectadas com Krishna, elas não sentem segurança de afirmar que a liberação é possível. Porque como elas não estão conectadas ao absoluto, elas se sentem à deriva. Elas não têm segurança de fazer a afirmação. Sim, a liberação é um estado natural possível e uma probabilidade plausível. Isso é coerente, racional, presumível. É seguro fazer essa afirmação.
Então, essa convicção, ela é possível para aqueles que estão conectados com Krishna, a fonte suprema de realização. Aqueles que não se conectam a Krishna, aqueles que vagam à deriva na refulgência do conhecimento, não possuem essa determinação resoluta, essa convicção, essa segurança filosófica, teológica, e essa realização espiritual não está presente, não está na pauta. Essa realização vem dos Mahatmas, que são os Vaishnavas, os devotos puros do Senhor Supremo. Tá bom? Muito bem, então, Devi, verso 23, por favor, para a gente poder concluir aqui, né? Aí, nesse verso, olha só. Os homens de pouca inteligência adoram os semideuses, ou pessoas famosas, importantes, né? Têm os seus ídolos pessoais. E seus frutos são, né, limitados e temporários. Porém, aqueles que dedicam-se aos semideuses vão para os planetas dos semideuses. Aqueles que se dedicam aos fantasmas vão para os planetas dos fantasmas. Aqueles que adoram os elementais vão para os elementais. Cada um vai para onde quer. Agora ele diz, porém, aqueles que me amam, aqueles que se ligam a mim, vêm para o meu planeta supremo. Eu não tenho culpa. Não, todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser. Então, se aquele deseja adorar os semideuses, vai para os semideuses. Aqueles que desejam adorar os fantasmas, vão para os fantasmas. Aqueles que desejam adorar os elementais, vão para os elementais. E aqueles que são meus amigos queridos, que desenvolveram amor por mim, eu não estou perdido para eles, tampouco eles estarão perdidos para mim. Eles virão a mim impreterivelmente. Essa é a afirmação. Então, para a gente finalizar aqui, Devi, vamos concluir com o último verso, né? E aí nós finalizamos, então, a nossa dissertação de hoje. Verso 28. Yeshantu antagatam papam ghananan punya karmanam te dvandva mohani mukta bhajanten mandridavrata. Agora, olha só. Prestem bem atenção. Aqueles que agiram piedosamente, tanto nesta vida, quanto em vidas passadas, e cujas ações pecaminosas se erradicaram por completo, livram-se da ilusão manifesta sob a forma das dualidades, que é a ignorância, e se ocupam em servir-me com determinação resoluta, se ligam a mim. Eles não têm mais dúvidas acerca da minha pessoa, da minha existência. E eles já entenderam que é inteligente se conectarem a mim. Porque eu sou a fonte suprema para todos os mundos. Tudo o que é necessário encontra-se em mim. E eu sou benevolente, compassivo, permissivo para aqueles que me amam. Então não é que é simplesmente um sacrifício se ligar a mim, não é uma... Na verdade, isso é bom senso, é inteligência. Aqueles que se ligam a mim ficam imensos, assim como um rio que se liga ao mar. Sabe? Uma pequena empresa que presta serviço para uma grande empresa fica estável, fica segura, fica saudável. Ou uma pessoa que trabalha para uma pessoa muito rica, o salário dela é bom. Por que as pessoas fazem concursos públicos? Porque elas querem ter um bom salário, segurança, porque o governo é a maior de todas as empresas. Isso é inteligente, nós fazemos isso o tempo todo. Porque na hora de usar a nossa inteligência no seu grau máximo, não, aí já não posso. Por que não? A gente passou a vida inteira, nós passamos a vida inteira fazendo exatamente isso. Porque na hora de tomar a decisão mais importante da existência, nós titubeamos. Por que nós titubeamos? Por ignorância, por falta de bom senso, por falta de coerência. Felizmente, esse não é o nosso problema aqui. Porque nós estamos cultivando esse bom senso. Nós estamos nos alimentando de conhecimento que neutraliza, é um antídoto contra a ignorância. Isso é bom para nós.
porque isso nos fortalece. Ok? Muito bem, então, senhoras e senhores, finalmente, né? Olha só. 21 horas e 31 minutos. Então, eu cumpri, né, a minha meta aqui. Vamos considerar que a aula hoje está concluída, tá bem? Então, aqueles que precisarem, desejarem sair da sala, foi muito bom ter a sua presença, você está, né, fique à vontade, não é nenhuma, assim, constrangimento, não é nenhuma ofensa, não é nenhum, né, indelicadeza, caso você precise sair, tá bem? Agora, aqueles que quiserem ficar, eu ainda tenho que falar lá daquela questão lá do porquê que o conhecimento védico se demorou tanto para chegar, né? O pessoal faz essas perguntas assim. Vocês em algum momento estiverem aí, né, assim, falando dos conhecimentos védicos por aí, essa pergunta vai vir. Ah, mas você aí que fica falando aí do negócio do védico, tá defendendo aí, agora me fala, o povo quer saber. Por que demorou tanto para chegar? Que mistério é esse? Eles vão fazer essa pergunta para vocês também, tá? Então é bom que vocês já fiquem sabendo, porque vai vir. Eu tenho que falar sobre isso daí, mas temos 2 pessoas com 2 perguntas. Tá bem? Então eu vou responder uma pergunta, depois eu vou responder eu vou responder a minha pergunta, depois eu volto a outra pergunta. Tá bom? David, tem 2 pessoas aí, tem uma pergunta também, né, de uma pessoa que está na pauta, né, uma pergunta anônima. Mas vamos lá, então. Deixa eu fechar aqui. Abrindo. Quem é a pessoa, David, da pergunta? Ah, tá. Eu vou falar a pergunta, mas não vou falar a pessoa que estava meio... Tá. Tem eco. Está fazendo eco. Eco? Não? Não? Tá bem. Tem eco, sim. Então, ela ficou meio inibida de falar a pergunta, então eu vou falar por ela. Depois do que você falou ontem, a pergunta dela é o seguinte: se tem um espermatozoide dos 500 milhões, né, que é recebido por um tal óvulo, então isso daí já é programado? Já é programado que tal espermatozoide vai entrar? Que é aquele escolhido? Isso foi programado? Ok. Eu quero até aproveitar também para informar que o tempo, acho que lá no começo, a Valci trouxe uma questão, acho que foi na primeira aula, né? A questão da sexualidade e tal, aquela coisa toda. É porque, gente, inclusive, a Valci, ela, né, é sexóloga, né, Valci? É o trabalho dela, é a profissão dela. Então, a pergunta dela tem a ver com interesses profissionais, né? É só para contextualizar isso daí, que eu deveria ter falado lá naquele dia, mas esqueci, eu fiquei, não, eu tenho que contextualizar isso daí, porque ela é uma profissional da área, então ela tem, né, interesse no assunto. E aqui, essa pergunta, né, tem a ver também com a área da Valci, que é uma questão também metafísica, mas tem essa relação aí. Olha só, o que acontece é o seguinte, sim, é verdade que já existe já existe uma resolução prévia ali de qual daqueles é o da vez. Porque a cada cardume, né, de almas, uma tem uma vez. E esse processo vai passando, tá? Vezes e mais vezes, até que chega a vez de todos. Então vai sendo assim, tá? Por isso que é tão raro você conseguir a vaga. Você só consegue a vaga depois que 500 milhões de outros já conseguiram. Então, é um processo assim de substituição. Só que como precisa de uma grande quantidade para proteger então você sai em cardume. Aqueles todos são sacrificados intencionalmente, para que um consiga, ou 2, sei lá, né, dependendo da situação. Mas aqueles que são sacrificados é porque eles não estão na vez. Eles são sacrificados, mas logo eles voltam novamente, o processo é muito rápido, entra novamente no outro corpinho e vai, até que chega a vez. Quando chega a vez daquela pessoa, ele então consegue alcançar o alvo, porque já existe uma pré-seleção aí, uma contabilidade algorítmica por detrás desse processo. Tá bem? Então é muito raro conseguir a vaga, porque você tem que cooperar com, muitas vezes, para que uma outra consiga até que chegue a sua vez. Mas finalmente chegou. Agora que chegou, e aí, como é que fica? Vai fazer o quê? Né? Agora vamos continuar, porque a coisa ainda, né, anda. Nós estamos nesse útero, conseguimos, né, enfim,
a experiência uterina fora do útero, que é o útero da natureza, o universo, e agora a gente precisa fecundar a transcendência, tá bem? É mais ou menos assim, tá? Muito bem, então temos, né, a outra pergunta. Acho que é a Carolina Carneiro, né, que está com a... Acho que o Lincoln levantou a mão antes de mim. Pergunta. Pode perguntar, Carolina. Tá bom, gratidão. Tá. Namastê, Hare Krishna. Na verdade, é uma mistura de alguns versos, né? Lá no verso 3, é dito que, dentre milhares de homens que buscam a perfeição, um alcança a perfeição. Aí, mesmo dos que alcançam a perfeição, um consegue conhecer a Deus verdadeiramente. Aí isso vai deixando essa meta mais distante, né? Aí tem até uma passagem no verso 26 que eu não me lembro bem, e depois uma que diz que assim, que quem presta serviço transcendental a Deus, com certeza alcançará, porque essa é a meta mais elevada. Então, eu entendo que quem atingiu a perfeição, eu entendo que seguiu, fez o seu processo, a sua parte, a sua sadhana, para alcançar esse lugar da perfeição, de união, de transcendência, né? De sentir a união com o divino. Mas quando ele começa a pulverizar e filtrar e falar, mas desses que alcançaram a perfeição, só um chegou até mim, aí eu fico pensando, bom, então qual é, né, o caminho? Se é tão difícil chegar assim, se é dito que se a gente, talvez, então, colocar aqui um serviço, tá ali um serviço transcendental a Deus, esse é o caminho que certamente nos levará a alcançar a realização da unidade com Ele, porque às vezes é colocado como tão distante, parece daí às vezes tão utópico, porque de fato né, a gente que busca, percebe, na teoria a gente sabe muito, qual é o caminho, a gente intelectualmente sabe muito sobre Deus, mas a experiência da unidade, que no fim é isso, de que Deus é a manifestação de tudo, a experiência mesmo, talvez a gente tenha sido um milésimo, né? Então, em alguns momentos é dito que quase ninguém o conhece, então eu fico sempre, é um questionamento que eu me faço sempre, não é só de agora que esses versos alimentaram ainda mais esse questionamento. Não sei se eu consegui ser clara na minha pergunta. Conseguiu ser clara e também conseguiu criar um caos. Na cabeça de quem não tinha esse problema. Mas você, que pergunta linda. Parabéns, querida. Muito bem, tá? Isso só indica que você está interessada no assunto, tá bom? Fico muito contente de ouvir você criar essa confusão maravilhosa, tá? Então, vamos lá. Olha só. Você vê que tem, né, algumas etapas aí. A perfeição não necessariamente significa a apreensão absoluta do Supremo. Acontece que aí, para poder assim, mensurar a dimensão dessa pergunta, é necessário realmente que a pessoa já seja, né, um Vaishnava, vamos dizer assim, íntimo de Krishna, pelo seguinte motivo. Quando ele fala, aqueles que me compreendem plenamente são aqueles que controlam Krishna. São aqueles seres que são tão intensos na sua perfeição de existência que eles se tornam seres que controlam Krishna, literalmente. Krishna se torna controlado pelo amor dessas pessoas. Ele vai dançar conforme a música que esses seres cantam. Ele vai viver para encantar esses seres. Ele se torna plenamente devotado, dedicado, rendido e dependente desses seres que o encantam completamente. Essa fase é uma fase absolutamente profunda. Não está disponível para a média geral de almas. Isso é um fato. Agora, é como, por exemplo, uma coisa é você ser amigo do rei, outra coisa é você ser a esposa do rei. Né? Ser amigo do rei, né, é perfeito, porque você tem acesso ao palácio, você tem acesso aos recursos do rei, mas fazer amor com o rei é uma coisa bastante íntima. Então, assim, existem muitas mulheres lindas, né, no reinado, e todas elas podem ser literalmente qualificadas para frequentar o palácio, mas não é que todas se deitam com o rei. Né? Existem muitos príncipes, homens lindos, heróicos, poderosos, corajosos, que poderiam alcançar, ou que têm
acesso à princesa, mas desposar a princesa é uma situação diferente. Então, existem muitas almas que compreendem o Supremo, que o amam, que o adoram, que se relacionam com ele, que são perfeitas e que alcançam a transcendência. Mas existem aquelas que radicalizam ao extremo a ideia de absorver o Supremo, a ponto de se tornar senhores do Supremo. Essa é uma fase que é uma fase muito esotérica, que precisa de umas certas considerações para se mensurar essa realidade. Então, o Krishna está falando aí uma linguagem que é mais compreendida por aqueles que estão muito próximos dele, para compreender o que ele está falando. Mas assim, de um modo geral, as pessoas que alcançam a perfeição, essas pessoas, elas alcançam o planeta do Supremo. Quando se fala o planeta do Supremo, a dimensão, quando se fala o universo, né? Nós falamos um universo. Agora, entre nesse universo para ver a dimensão disso daí. Né? Ela fala, é só um oceano. Então tá bom, vai lá, pula lá, entra lá dentro para ver como é que é a coisa. Aí você me diz depois que é só um oceano. Então, quando se fala o planeta do Supremo, vai. Depois você me diz o resultado do que você viu lá. A dimensão da variedade disso daí. Então, assim, no nosso caso aqui, por exemplo, a batalha, né, do espermatozoide para fecundar o óvulo, você tem um. Agora, no caso da transcendência, da ascensão, cada uma de nós tem uma portinha que acende aos céus. Então não há escassez. Não é que todas nós vamos lutar por uma única vaga. Cada uma de nós tem uma porta, uma dimensão que ela se abre para a transcendência. Entretanto, não são todas que conseguem chegar. Por quê? No meio do caminho elas se distraem com a ilusão, com o desejo de domínio e tal, e é normal, porque são imaturas, aí vai aos pouquinhos, né, como o Krishna diz, depois de muitos nascimentos e renascimentos e mortes, a alma, então, ela, assume a sua dimensão de transcender e vai, mas demora um pouco. Por isso que o universo é eterno, cíclico, para dar tempo para que elas, tenham o tempo delas. Mas cada uma de nós fecunda essa transcendência. Não há essa dimensão de disparidade ou de disputa por essa fecundação. Agora, fecundar a transcendência não necessariamente significa apreender o Supremo, ainda não. Residir na transcendência não necessariamente indica esse nível de intensidade, de intimidade, de proximidade de Krishna. Krishna, ele é disponível para aqueles que o amam. O Senhor Supremo, ou a Suprema Personalidade de Deus, é disponível para todos. Porém, Krishna, apenas para os amigos que o amam. Então, tem uma pequena diferença entre o conceito Deus e o conceito Krishna. Tá? E essa sutileza de diferença depende de um certo driverzinho que tem que ser instalado no processador para que o emulador funcione de maneira a você ver o programa completo. Senão fica, aquelas imagens assim que fica, né, como era antigamente na televisão, que tinha que girar o botão para tentar ver a imagem. Fica sem esse driver, a imagem fica um pouco rarefeita. É preciso fazer o download do driver funcional que permitiria essa dimensão. Tá? E a gente só vai conseguir experienciar Deus em nós a hora que a gente conseguir acesso a esse driver, a hora que essa chavinha mudar. Até lá, é só olhar com o olho e lamber com a testa. Não, você vai recebendo amostras grátis, você vai experimentando pequenas gotinhas de néctar, aí você vai se viciando, eu quero. E aí você vai, eu quero saber esse driver, que driver é esse? Onde é que tá? Eu quero. Aí você vai negociar o download do driver, entendeu? Com quem? Você tem que encontrar o Mahatma, aquele que tem, aquele cuja intensidade de amor por Krishna o controla. É preciso encontrar o Mahatma. Entende? Gratidão. Aí, Krishna. Mas, normalmente, os Mahatmas, eles são benevolentes. Eles são disponíveis, eles estão predispostos a oferecer esses, né? Chaitanya Mahaprabhu dizia, eu tenho 2 cestas, eu tenho uma cesta cheia de frutos de amor a Deus. Minha ansiedade qual é? Distribuir esses frutos. Que pena, estou sozinho. Onde estão os meus amigos para me ajudar?
As almas estão famintas, necessitadas desse néctar. Aqueles que são meus amigos me compreendem e distribuem livremente este amor a Deus. Então, assim, isso daqui, todo esse processo, ele já cria a base, libera espaço na memória, no HD, para que o driver funcional seja instalado. Nós temos a sequência disso daqui. Né? Isso daqui é uma fase, né, inicial, como já dissemos. Nós temos a sequência disso. E aí, né, aí vai depender do desejo, da intensidade dos pesquisadores, dos buscadores, porque tem a próxima fase, que é onde você consegue fazer o download do driver. Now you're talking. Fica escondendo ouro. Tá Não, tudo brincando. desde o início que isso tem a sequência. Eu nunca escondi nada de ninguém. Tá brincando. Ok? Ok, gratidão, querida. Namastê. Muito Namastê. bem. Temos Lincoln, por favor. Boa noite, gente. Pô, que legal a pergunta da Carolina, viu? Muito boa. bom. Eu tenho duas perguntas acerca do nosso encontro de ontem. Então, a primeira delas é que, de fato, a primeira coisa que surgiu foi um espanto, né, em relação à morte de um animal. Então, atirar uma flecha num veado, né? E da forma que o Prabhu contextualizou, acho que foi muito bom, assim. Foi muito bom. E aí o coração ficou tranquilo. Mas com isso, ligado a esse assunto, surgiu uma dúvida e até um certo julgamento, assim, quando você falou das diferenças de classes ali, né, na Índia, que são vulgo as castas, né? E nesse ponto de vista, nesse aspecto, né, não seria algo um pouco separatista, assim, Prabhu? O que acontece de fato dentro desse contexto? Ok. Deixa eu fechar essa gravação, então. Abrir outra aqui. Então, o que você está trazendo aí? A questão, né, política, social, né, do sistema de Varnashram, que são as divisões de... esse termo castas não é védico, tá? Só para informar que esse termo casta foi cunhado, tá, pelos acadêmicos britânicos. Quando eles precisaram classificar a Índia, dividir a Índia, estudar a Índia e tal, eles criaram esse termo castas. Isso é uma ideia dos britânicos, não tem a ver com a questão védica. O sistema védico, a nomenclatura é divisão Varna Ashram. Tá? Varna é por qualificação biológica. Ashram é por qualificação espiritual. Tá? Então, por qualificação biológica, uma pessoa ela vai se inclinar para algumas funções. Entende? Então, você tem pessoas que querem ser soldados, tem pessoas que não, que querem estudar, tem pessoas que gostam de trabalhar na roça, de mexer na terra, sabe? E tem pessoas que gostam de fazer negócio, gostam de fazer comércio. Essas divisões, elas são divisões naturais, elas acontecem na humanidade, não tem a ver com a Índia. Só que o sistema da Índia, ele formaliza e organiza isso para ficar racional, a convivência social. Entende? Então, existe um grupo de pessoas que lida com bancos, com comércios. Essas pessoas são chamadas vaixas, e a relação biológica delas é semelhante ao estômago no corpo. Porque qual é a função do estômago? Nutrir os demais membros, a cabeça, o corpo, as mãos, as pernas, é o estômago. Então, os vaixas são aqueles que alimentam a sociedade. Então, qualquer pessoa que faz negócio, qualquer pessoa que planta, qualquer pessoa que trabalha dessa forma, é considerado um vaixya. Isso é uma divisão absolutamente biológica e natural em qualquer sociedade humana. Não tem a ver com a Índia, não.
O conceito casta, o pejorativo, o conceito casta, como eu disse, foi cunhado pelos britânicos para desclassificar os indianos, porque eles não suportavam a ideia de que um povo que eles dominaram tivesse um sistema muito mais bem elaborado que eles próprios. Então, eles tinham que desqualificar. Eles tinham que denegrir, eles tinham que humilhar para poder dominar. E os sábios védicos sempre foram pacíficos e acolhedores. Então, os cristãos entraram com a proposta de religiosidade, de cristianismo, então eles foram acolhidos, porque a Índia acolhe todas as religiões. E com isso eles interferiram politicamente nos negócios e, enfim, acabaram dominando, porque eles são guerreiros, conquistadores. Os ingleses conquistaram o maior império que o planeta já conheceu, é o Império Britânico. Superou em muito o Império Romano. E as conquistas do Império Britânico viabilizaram o desenvolvimento tecnológico da humanidade que nós temos hoje. Só que eles eram dominadores, então as técnicas de um dominador é desclassificar o dominado, naturalmente. Agora, a divisão ashram se refere a... Então, se você é um kshatriya, se você tem uma tendência de lutar, se você tem uma tendência de querer aprender a ser um guerreiro, sabe? Então, a sua classe vai ser a classe de kshatriyas. Agora, se você é um policial militar, se você é um capitão do exército, você tem um filho, naturalmente o seu filho pode ser que a possibilidade de ele querer seguir a sua carreira é alta. Quantos filhos de político a gente não vê aí? O cara é político, os filhos todos são políticos. Não tem aí famílias inteiras de políticos? Por quê? Os filhos, quando eles têm pais que estão bem-sucedidos, eles tendem já a ir nessa direção. É natural, não é uma imposição. Agora, se tem um filho que o pai é político, mas ele quer ser médico, aí tudo bem, aí ele não vai ser, aí a classe já não é mais kshatriya, aí a classe é bramínica. É o intelectual, os médicos. Muda a casta. Na verdade, muda o varna, ou muda a classificação. Varna significa classificação. Casta significa segregação. A ideia do dominador é dividir para dominar, segregar para dominar. Então, o conceito casta é segregatório, é preconceituoso. Foram os ingleses que inventaram isso, não foi? Não tem nada a ver. Ok? E aí os ingleses vão lá e criam uma confusão na sociedade indiana e estimula a inveja, instiga a revolta, a inveja para criar confusão na organização, para eles poderem ter maior capacidade de domínio. Todo mundo sabe, se você ler o livro do Príncipe, o Maquiavel, é uma técnica utilizada pelos conquistadores com esse propósito. Mas essa divisão de Varna, ela é absolutamente biológica e natural na sociedade. A divisão de ashram requer qualificação espiritual. Então, primeiro, a pessoa vai para o monastério, aprende os mantras védicos, tal, é brahmacharya. Depois ele se casa, gera família, filhos, grihasta. Na maturidade, ele se recolhe para fazer retiros espirituais, vanaprastha. Finalmente, ele assume a renúncia sannyasa. Então, você tem shudras, são aqueles que não têm qualificação muito técnica, não têm habilidade de lutar, não têm muito uma habilidade, não se interessam em se desenvolver intelectualmente para fazer coisas intelectuais, não têm dinheiro, recursos para fazer negócios, eles se oferecem para trabalhar para os demais. Aqui no Brasil tem gente assim, tem um monte de gente assim. Esses são chamados shudras. Shudras significa aqueles que se predispõem a trabalhar para os demais, em troca de um salário. Isso é ser shudra. Então, essa divisão você pode ver em todos os países, tem pessoas assim. Entende? Então, você tem shudra, são as pernas, é a base da sociedade. Vaixas, a parte intermediária, que são o estômago, aquele que alimenta o corpo. Kshatriyas, o peito, os braços, soldados, guerreiros, administradores, aqueles que mantêm a ordem na sociedade. Policiais, etc. Brahmanas, são a cabeça, aqueles que pensam, articulam, raciocinam. Cientistas, professores, escritores. A cabeça, e isso tem todas as sociedades têm isso. Entende?
Então, a divisão Varna, Ashrama, é uma divisão humana, não é uma divisão indiana, é uma divisão humana. É que ela, né, ela foi preservada na Índia, mas é uma divisão humana. Tá? Agora, tá decadente? Tá. Os bárbaros entraram lá muitas vezes, os mongóis entraram, os árabes entraram, os ingleses entraram, saquearam, barbarizaram tudo. O Império Romano caiu por conta dos bárbaros. A Índia sobreviveu a todas essas invasões porque ela é resiliente, ela é flexível. Muito bem. Então, é mais ou menos isso, tá? Namastê, Prabhu. Encantador ouvir. Encantador. Posso concluir com a última? Segunda? O Wilson levantou a mão lá, depois a gente volta para você aí. Tá Pode bom. ser? Pode, ou qualquer coisa amanhã eu volto aí, porque essa também tá... Tá, aguarda aí, porque a gente, né, faz ela amanhã. Wilson, você quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. A Ivana foi na Índia, trouxe um maior trabalho pesado na bolsa, trouxe um Ganesha maravilhoso para mim. Uhum. Aí eu fui essa semana, há poucos dias, comprei a imagem do pai do Ganesha, da mãe do Ganesha, do irmão do Ganesha, entendeu? Aí agora, no verso 23, me fala dos semideuses. A minha pergunta é, onde fica Ganesha? Ele é um semideus? Eu adoro o Ganesha ou não? Ó, depois do esforço que a Maharani fez para trazer o Ganesha, você vai ter que adorar, viu? Porque senão ela vai ficar, pô, mas trouxe esse peso de lá aqui, agora você vai ter que adorar. Aí você vai falar, mas eu não quero ir para o semideus, eu quero ir para Cristo. Não importa, você vai para onde que for, mas você vai adorar, você vai. Pois é. Até uma amiga que estava com ela, uma amiga com ela, falou assim, olha, esse seu amigo deve ser muito importante, porque você está com esse peso, esse incômodo, tudo para ele. Não, isso é verdade. Você é muito querido por ela mesmo, isso é verdade. Bom, acontece o seguinte, olha só. Né? Os devas, eles têm funções caleidoscópicas. Eles são. Você pode, dependendo do foco que você dá a eles vão adotar uma postura. Então, assim, os hindus, de modo geral, eles adoram os semideuses, tá? Que são, na parte do aspecto da mitologia védica, esses semideuses, eles apontam para uma direção superior. É como o mito da cegonha, como nós falamos ali, né? O mito da cegonha descreve um ato sexual perfeito, completinho, né? Aí só para repetir aí, que é para contextualizar, a gente pegar o mito da cegonha, que é o que nós explicamos para os nossos filhos quando eles, né, estão crescendo, querem saber como é que eles nasceram, nós falamos que a cegonha trouxe. Mas se a gente observar o mito da cegonha, o funcionamento descreve um ato sexual e uma gestação completa. De uma maneira lúdica, mitológica, mas funciona. Por exemplo, a cegonha em si representa um órgão sexual masculino. Ele é fálico, né? Tem aquele bico comprido. É um órgão sexual predisposto a oferecer benevolências. Então, tá fálico. Daí, tem ali, né? Você tem ali um saco escrotal, um testículo, basicamente, com o bebê dentro. É exatamente a região onde ficam os bebezinhos, os espermatozoides. Então, esse ser está voando, né? Ou seja, a imaginação está a mil. Para onde é que eu vou? Vou para a mamãe. Aí vai na mamãe, daquele jeito. Chega lá, mamãe, cheguei. A mamãe está benevolente, amorosa, ela se abre para o papai. Né? E aí a cegonha vai lá e bate na porta. O que isso significa? O assédio do homem, né? O interesse do homem pela mulher, o carinho, o flerte, e ela então se abre para recebê-lo. Então ocorre o ato sexual, que é quando a mãe abre a porta e recebe o bebê para dentro, ou seja, é a mãe absorvendo o sêmen, a mulher recebendo o sêmen, na hora em que o homem, né, ali transfere o sêmen do corpo dele para o corpo dela. Então ela leva o bebê para dentro da casa e o bebê cresce dentro da casa, ou seja, uma gestação uterina. O mito da cegonha descreve perfeitamente um ato sexual adaptado para ser explicado para uma criança. Ela não entende o que está acontecendo, mas lá na frente ela vai compreender perfeitamente que meus pais estavam explicando para mim que isso é uma relação sexual.
Só que eles usaram um recurso mitológico, a cegonha, a porta, aquela coisa toda, mas funcionou. Tá bom, beleza. Então, a mitologia tem essa função de apontar para uma direção mais completa, mas ela tem a sua função real em andamento, mesmo sendo mitológica. Então, se você, por exemplo, compreende a escala de Kardashev, que é uma ideia científica para descrever dimensões superiores, ela se encaixa perfeitamente na descrição dos semideuses védicos. E o Ganesha é um deles. Tá? Então, dentro da história, o Ganesha ele tem qual função? Ele tem a função de viabilizar para que você desperte a sua devoção para Vishnu. Porque o Ganesha ele é o escriba. Ele escreve, ele registra todos os conhecimentos védicos. Qual é a função disso? Preparar a humanidade para alcançar o absoluto. Então, ele é um sacerdote, um libertador da humanidade, da ignorância. Então, se você o ver como um libertador da ignorância, como um Brahman, como mestre, como um sacerdote, como um professor, como um educador, você vai ver a dimensão superior dele. Se você o adorar com objetivos egocêntricos ou egoístas, para obter bênçãos materiais, para ficar rico, normalmente é isso que as pessoas fazem com relação ao Ganesha, funciona também. Mas existe uma limitação aí. Não é a função superior do Ganesha, porém, também tem essa função. Então, a depender da sua qualificação, você vai ter um tipo de relação com ele. Se você conecta ele ao Supremo, a dimensão dele aumenta. É como, por exemplo, o zero. O zero é neutro. Mas ele tem valor negativo ou positivo, que é um paradoxo. Apesar de ser neutro, ele tem valores negativos e positivos. Então, se você pegar o zero e colocar na frente do 1, quanto mais zero você pôr, menos valor ele tem. Que incrível, né? O zero ter menos valor. É um paradoxo, não? Mas ele tem menos valor, na medida em que você coloca ele. O 1 fica menos. Na medida em que você coloca mais zeros, menos valores você tem. Se você coloca o 1 e coloca o 0 atrás, quanto mais zeros você pôr, mais valor esse zero terá. O que é um paradoxo, porque ele é neutro. E o 1 terá mais valor também. Então, você, na verdade, se colocar o Supremo na sua meta final, tudo que você fizer, qualquer relação de devoção que você tem, conectada ao absoluto, alcança valor absoluto. Se você faz de modo isolado ou egocêntrico, todos esses valores são relativos a si próprio e tem um tempo definido de durabilidade, portanto, é relativo e decai, o que gera frustração. Então, assim, adorar ou reverenciar ou ter carinho pela família real, porque você está falando da família real, Shiva, Parvati, Ganesha e Kartikeya, é uma família, é a família real, é a família sagrada. A Índia adora essa família como o arquétipo da família, a família sagrada. Os indianos, de modo geral, têm essa reverência. Então, se você o faz entendendo que essa dimensão está apontando para uma dimensão absoluta, superior, não há perda nesse processo. Mas se você vai entrar na dimensão hindu do processo, tem vantagens, mas são limitadas. Entendi. Entendeu? Entendi. Namastê. Obrigado. Namastê. Muito bem. Agora são 10 horas, né, pessoal? Acho que a gente pode deixar essas, né, essas que estão aí sobrando, né, para próximo momento. Para amanhã, nós temos uma do Lincoln e tem a minha, né, que vai ficar para amanhã. Vocês vão ficar curiosos aí para saber, então. Tá bom? Muito bem, senhoras e senhores. A todos vocês, né? Então, a todos, uma boa noite. Foi um prazer estar com vocês. As perguntas hoje foram simplesmente maravilhosas. Não vai ter foto hoje? Olha só, parece que tem muita gente aí que já está... Vamos lá tirar foto aí, pessoal. Mas, namastê para todos. Muito obrigado por essas perguntas maravilhosas que vocês trouxeram hoje, tá? A ideia é essa mesmo, tá, pessoal? Isso daqui é uma pesquisa,
É um estudo que nós estamos fazendo e vocês são interativos. Então, aproveitem, tá? Vamos interagir, vamos explorar ao máximo, porque essa é uma oportunidade que nós não sabemos se vamos ter outra, tá? Então, assim, não vamos contar com o futuro, porque, né, se você parar para pensar, na verdade, não há. Assim foi dito. Então, vamos aproveitar o momento, tá? Explorem bem, olhem os versos. A Devi, né, distribui os versos, vocês podem ler os versos antes, podem fazer as conjecturações, ouvir a aula novamente, extrair. Vamos aproveitar ao máximo desse momento, dessa interação, tá bom? Muito bem, obrigado pela atenção. Namastê, Hare Krishna, e vamos à foto. Tula, se você pode tirar foto? Eu não consigo tirar, que não aparece a tela cheia. Eu tiro a foto. Eu não estava conseguindo abrir o microfone. Hare O meu Krishna. também não aparece a tela cheia, não. Eu tiro a foto então aqui, tá? Ainda fica 2 pessoas de fora. Mesmo assim, eu botando a tela cheia. E vamos lá, então? Isso, todos aqui presentes. Hare Krishna. Hare Krishna. E 1, 2, 3. Vamos lá. Só um minutinho. Foi, Hare Krishna. Boa noite a todos, aproveitando. Uma boa noite de sono e até amanhã. Obrigada. Tchau, boa noite a Amanda, todos. Pranames.